Guilherme, queria falar do prazer, da honra e do orgulho que eu tenho de estar aqui fazendo essa entrevista com você. Na década de 70, você era um conhecedor profundo do Skinner de ciência e comportamento humano. E eu me lembro que você se orgulhava muito disso, né? Era dos poucos que conheciam com profundidade. Você também fez pesquisa básica com a Maria Amélia Matos, o expoente da pesquisa básica, né, que todos nós gostaríamos de ter feito. Como referência, você tinha 7 características da pesquisa aplicada do Bear, Wolf e Risley, de 78. Para ensinar, você gostava do ensino individualizado do Keller, você gostava do estilo do Malott e de problemas sociais à luz da análise do comportamento. Você gostava de dar esses cursos. Além disso, fruto do seu diálogo com o Gary Martin, você levava diretamente os seus alunos para a instituição e lá vocês mudavam contingências de toda a instituição. Naquela época você já fazia tudo isso. A pergunta é, agora, quem é você hoje? Que influências você identifica nesta posterior trajetória, né, de lá para cá, dá quase 30 anos? Ô, Luísa, você começa com uma pergunta muito complexa. Eu vou tentar responder. Sobre que influências na minha história profissional eu atuei? Na verdade, no primeiro momento da minha vida profissional, eu fui muito marcado pela universidade. Então eu respondia basicamente às contingências que adivinham do meio universitário, dos colegas, dos alunos. E o modelo da análise do comportamento parece que ela se adequava muito bem, ela respondia muito propriamente às contingências do meio universitário. Então, você apontou duas coisas muito importantes. Primeiro, o trabalho na AMAI, na Associação Morumbi de Assistência Excepcional. Era uma situação na qual a gente podia observar o comportamento das crianças, com um repertório extremamente limitado, a gente podia observar o comportamento das atendentes, e era razoavelmente fácil a gente identificar os antecedentes e os consequentes comportamentos. Era relativamente fácil a gente recompor as contingências em função dos objetivos que a gente tinha com aquela determinada criança. Então, o modelo da análise do comportamento se adequava e podia ser visto operando livremente nesse contexto. Ao mesmo tempo, o ensino, em particular o sistema personalizado de ensino, desenvolvido pelo professor Keller, ele permitia um contato também direto com o aluno, porque você observa o que o aluno faz, você consequencia cada aluno, e quando nós detectávamos algumas dificuldades, era relativamente fácil superar essas dificuldades dos alunos, por exemplo, alterando o antecedente, um roteiro de estudos que permitisse a ele destacar com a nossa ajuda um ponto mais complexo, torná-lo mais didático, assim por diante. Então eu diria que esse primeiro momento na minha vida profissional foi privilegiada, porque eu estava podendo atuar da maneira mais, vamos chamar assim, autêntica, derivada da análise do comportamento, da ciência do comportamento e assim por diante. Aí, eu comecei a ficar sob a influência de uma segunda audiência. E naquela época foi muito importante um artigo do Todd Risley, exatamente o que você citou, onde ele dava ênfase à dificuldade do analista de comportamento quando ele vai para a prática, fora de contextos como o hospital psiquiátrico, uma instituição para deficientes, fora da universidade, quando ele vai, por exemplo, para a prática clínica, onde os controles que você tem sobre o cliente, sobre o que ele diz, o que ele faz, são completamente fluidos.
e escapa a possibilidade no setting clínico de você identificar as contingências. Naquela época eu também não tinha lido muito o Verbal Behavior, então eu também não estava muito consciente de uma coisa fundamental. Hoje é óbvio, mas naquela época não era tão óbvio, né? Que a relação do ouvinte, vamos considerar o terapeuta um ouvinte, determina o que o falante no caso o cliente, vai dizer. Então uma questão que na época a gente não se colocava, mas hoje a gente coloca, era: o que o cliente diz é um tato sobre a sua vida ou é um comportamento verbal modelado pela interação entre o terapeuta e o cliente? O que é uma preocupação básica, vamos chamar assim, para quem faz o trabalho clínico. Então, à medida que eu fui evoluindo profissionalmente, ou involuindo, fui seguindo profissionalmente, eu comecei a ficar mais e mais sob controle da segunda audiência. A primeira eu chamaria o ambiente de pesquisadores, de professores, estudantes universitários. E a segunda audiência, o segundo grupo, é o composto pela comunidade do cliente, o próprio cliente e seus familiares, que cobram do terapeuta uma coisa diferente. Eles querem a melhora do cliente. O cliente quer safar-se do seu sofrimento, das suas angústias. Pouco importa o modelo que você está usando. Então, isso colocou uma pressão muito grande sobre o trabalho clínico. Então agora eu já respondia mais a um outro tipo de contingências. E estas contingências, elas tornaram muito difícil a transposição do modelo da análise do comportamento para um setting onde, na verdade, não foi onde nasceu a análise do comportamento. E essa dificuldade, eu fui tendo que lidar com ela gradualmente, progressivamente. E não sei se hoje eu teria uma resposta completamente satisfatória, que pudesse dizer, houve ou é uma boa transposição daquele modelo básico para o modelo aplicado na clínica. Eu acho que nós estamos ainda em processo de busca desse modelo, ou dessa adaptação, ou dessa generalização de um contexto para o outro. Então, eu tive, no entanto, uma coisa importante. Embora eu não estivesse mais, nos últimos anos, tão diretamente dentro da universidade, eu continuei com importantes amigos dentro da universidade. Você é um exemplo disso, Teia, Amália, outras pessoas, né? Que o tempo todo ficam me lembrando, como você fez hoje com essa pergunta, qual é a sua relação hoje com a sua origem. E isto é uma contingência do ambiente de pesquisadores, das pessoas que ensinam, das pessoas que estão na universidade, que colocam, para mim, contingências a mais que um clínico que não tem vínculo nenhum com a universidade, esse clínico não entra em contato com essas contingências. Então a preocupação permanece presente. Até aqui eu, na verdade, respondi a respeito das contingências produzidas por duas comunidades atuando e modelando o meu comportamento. A comunidade universitária de pesquisadores e alunos, como eu disse, e a comunidade do cliente, família do cliente, o mundo social de uma certa maneira. Agora, caberia uma observação a respeito das influências teóricas. Inicialmente, eu estava muito sob controle da ciência do comportamento humano, dos procedimentos que ela desenvolveu, dos dados que ela produziu. E eu tive dificuldades de passar esses procedimentos para a atuação clínica. Uma dificuldade minha. Então, eu tentei me socorrer da literatura disponível na época, em revistas tais como Journal of Experimental Analysis of Behavior, muito básica, a revista de psiquiatria,
Behavioral Research and Therapy, que eram revistas que apresentavam estudos feitos com humanos. E descobri que esses estudos, eles não me enriqueciam, porque eram de um alcance extremamente limitado. Na verdade, eram estudos que mostravam a aplicação de procedimentos sobre problemas específicos. E eu queria uma coisa mais abrangente. E de tanto perambular em busca de uma resposta, eu acabei caindo nos braços de Skinner. Eu fui reler a obra de Skinner e comecei a enxergar que nos escritos dele eu encontrava a resposta. Principalmente os seus textos mais teóricos, onde ele me permitiu esboçar com mais clareza uma definição do que é o homem. Uma definição mais clara de como as contingências operam. E nesse sentido, eu fiquei perplexo dentro de uma coisa meio óbvia. Eu não precisava de procedimentos. Eu precisava de uma maneira de analisar o problema, de contextualizar esse problema na vida do cliente à luz de uma análise de contingências e atuar nas contingências. E disto derivava naturalmente o procedimento. Às vezes, quando eu descrevia para um cliente simplesmente a que contingência ele estava respondendo e de que contingências na vida dele produziam as queixas, o próprio cliente encontrava procedimentos para lidar com essas dificuldades quando ele tinha o conceito claro. Então, eu, de certa maneira, abandonei essas leituras e voltei-me mais enfaticamente para o Skinner. Eu reencontrei o Skinner. E, se a gente for observar alguns dos escritos meus, basicamente todos eles abundam em citações do Skinner. E há pouca referência a outros autores. Embora Skinner não tivesse nascido na clínica, e as preocupações mais importantes dele não fossem com o trabalho clínico, o seu material, aquilo que ele escreveu, contém informações extremamente relevantes e, mais importante, suficientes para você fazer a transposição para o ambiente clínico. Então, se eu tivesse hoje que recomendar a um aluno que queira ou que quisesse ser um terapeuta comportamental, eu diria, estude profundamente Skinner. Só com um detalhe, não estude sozinho. Porque Skinner é tão complexo, ele permite tantas expansões, que uma pessoa que diga que leu sozinho o livro de Skinner não pode, não tem condições de absorver tudo que ele contém. E nessa medida eu sempre acho fundamental um grupo de estudo. Quer dizer, cada qual recebe a influência de Skinner de um certo ponto de vista sobre um determinado aspecto. E da junção desses aspectos é que a gente tem uma compreensão mais profunda do conteúdo de Skinner. Eu acho que o material que ele traz serve praticamente para qualquer área de aplicação. E, importante destacar, permite o que é mais importante, uma compreensão de como funciona o ser humano. Basicamente, como funciona o comportamento humano. Saí do Skinner e voltei no Skinner. E interessante que nesse meu trajeto em busca, não encontrei nada que o superasse. Guilherme, a sua terapia hoje ela é chamada de terapia por contingências de reforçamento. O que quer dizer isso? E por que você precisou de um nome diferente de todos os que a gente já tinha de terapias? Essa pergunta é muito carinhosa porque ela me permite explicitar algumas das minhas preocupações. Num texto muito feliz da Maria Amélia Matos, ela diz uma coisa preciosa, que nós, psicólogos, analistas de comportamento, em última análise, podemos estar interessados no comportamento e no sentimento das pessoas. Mas que, de fato,
nós trabalhamos com contingências de reforçamento. Não há possibilidade de ter acesso a sentimentos, a comportamentos, a não ser através do manejo de contingências. Esta frase da Maria Amélia, que eu reproduzo mais ou menos, não está sendo literal, ela foi para mim a pedra de toque. Está aí. Eureka. O que nós fazemos? Nós não lidamos com comportamento, nós não lidamos com sentimentos diretamente, embora nós estejamos interessados nisso e equivocadamente, do ponto de vista conceitual, nós digamos que trabalhamos com comportamento ou com sentimentos. Voltando a Maria Amélia, nós trabalhamos com contingências. Então a gente procura identificá-las, descrevê-las e, de certa maneira, dentro das possibilidades, atuar sobre ela para que as alteremos. Podemos fazer isto usando vários recursos. Ou através do manejo, do controle verbal. Como é que nós poderíamos, dentro do consultório, na interação face a face com o cliente, alterar contingências? Em primeiro lugar, ao descrevê-las, o cliente parece que enxerga aqui que ele está respondendo. E quase que espontaneamente, aparentemente é espontânea essa reação, mas não é. Ela está sob controle da análise do terapeuta. Ele muda o seu comportamento. Mudando o seu comportamento, ele redimensiona e altera a contingência em operação. Por exemplo, se um cliente diz que seu pai era muito punitivo, muito exigente, muito agressivo, e o terapeuta diz, mas você já pensou que ele pode ter feito isto por amor a você, para atingir, para ajudá-lo a alcançar o melhor para você? Que a forma inadequada, mas que a função pretendida por ele era o seu desenvolvimento, o seu bem, no fundo, era uma expressão de amor. Quer dizer, esta frase, ela não é um procedimento direto, ela não é um mando para o cliente. É possivelmente a descrição de um tato. E o cliente pode espontaneamente retomar a avaliação dos comportamentos do pai e a maneira pela qual ele interpretava a posição do pai. E quando o terapeuta, portanto, mostra a ele uma outra possibilidade, o cliente pode, ou não, mas ele pode reavaliar a função do comportamento do pai e responder e atuar de uma forma diferente após essa análise. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é quando o terapeuta usa análises, frases com função de mando. E se o cliente ele é suscetível a mandos, ele pode simplesmente mudar seu comportamento em função destes mandos. E qual é a expectativa do terapeuta? Que ao atender a estes mandos, o cliente, na sua realidade, passe a entrar em contato com novas consequências para os seus comportamentos. E estas consequências, no seu ambiente social natural, é que vão manter o comportamento que inicialmente foi propiciado através do mando. Ou, uma outra possibilidade, que seria na verdade a ideal, é quando o terapeuta pode, na própria sessão, criar contingências ou consequenciar diretamente o cliente e modificar o comportamento do cliente na sua presença. Por exemplo, um cliente que se queixa o tempo todo do mundo, das pessoas, o terapeuta pode apontar isso para ele e apontar de uma forma que teria a verbalização do terapeuta a função de punição e observar o que ocorre com o comportamento na presença do terapeuta. Então aí você observaria a mudança do comportamento diante de você. O problema seguinte seria verificar a generalização desse novo repertório para um outro ambiente. E há comportamentos que você pode treinar diretamente na sessão. Então, você pode simular
situações que representam o cotidiano do cliente, e na simulação você modela o comportamento do cliente na sua presença. Por exemplo, uma pessoa, um adolescente, por exemplo, tímido. Você pode criar uma condição, inclusive usando coterapeutas, nas quais você cria um análogo dentro do consultório da situação fora. E neste contexto análogo você instala, modela, desenvolve repertórios, pune, põe em extinção, etc., outros repertórios. E ainda uma outra possibilidade, você ir para o ambiente natural do cliente e trabalhar com o cliente nesta situação natural. O exemplo da AMAI, que nós citamos agora há pouco, né, na instituição, ela tem um exemplo muito interessante de como as contingências são assimiladas pelos clientes e como é que o cliente pode fazer utilização destas conceituações. Nós treinávamos as atendentes a lidar com as crianças. Então nós ensinamos as atendentes a definir o que é um comportamento adequado, o que é um comportamento inadequado, como consequenciar, como manejar o antecedente para evocar, aumentar a probabilidade de certos comportamentos desejáveis e assim por diante. Pois bem, sem que nós tivéssemos participado em nenhum momento do que vou descrever em seguida, o que aconteceu na instituição foi o seguinte: as atendentes se sentiam muito punidas e muito controladas pela diretora da instituição. Então elas se reuniram e começaram a fazer na reunião uma análise comportamental desta chefia. Então, assim, vejam os comportamentos adequados, vejam os comportamentos inadequados da nossa chefe. E por que nós não podemos usar com ela os processos que nós estamos usando com as crianças? Então, elas, nesta reunião, resolveram aplicar os conceitos que eu tinha aprendido para aplicar com as crianças com a chefe. Então nós vamos botar em extinção os comportamentos inadequados. Quando ela grita com a gente, nós vamos punir brandamente os comportamentos dela. Por exemplo, se você falar gritando assim com a gente, isso não produz nenhuma melhora no nosso desempenho. Em outras palavras, elas generalizaram para uma nova situação aquilo que elas tinham aprendido na situação direta com as suas crianças. Em menos de 2 meses, a gerente pediu a demissão do cargo, dizendo para a diretoria que ela não estava mais em condições de manejar o grupo, que alguma coisa tinha acontecido com o grupo e que ela não se sentia mais competente para comandá-las. Foi contratada uma nova gerente. Não sei se você se lembra, a Dona Maria José, uma pessoa muito mais meiga, muito mais doce e igualmente competente. No sentido que a Maria José, ela usava muito mais consequências reforçadoras positivas para a alegria das atendentes. Então, a compreensão de como funcionam as contingências é fundamental porque permite ao cliente se tornar um cientista de si mesmo, um analista de comportamento de si mesmo e do mundo natural, social que o cerca. Então, quando eu fui pensando nestas coisas, eu me perguntei, nós fazemos terapia comportamental? Nós fazemos análise clínica do comportamento? E percebi que nós poderíamos, sem nenhum prejuízo, abandonar essas nomenclaturas, que aliás estão muito carregadas de preconceitos, e usar uma terminologia descritiva. Terapia por contingências de reforçamento, que é o que eu acredito que basicamente a gente faz. Ou, se não conseguimos fazer, é o objetivo em direção ao qual nós deveríamos dirigir. Identificar contingências, manejar as contingências e verificar os efeitos desse manejo.
Na verdade, nós só sabemos se fizermos uma boa análise e uma boa intervenção é a partir das mudanças comportamentais observáveis. Então, de uma forma, vamos dizer assim, longa, através de um percurso extenso, eu estou tentando voltar à origem. A diferença é que nós estamos nos baseando basicamente no comportamento verbal. Só que agora eu estou alerta para duas coisas. Estar alerta não quer dizer que eu saiba lidar bem com o fenômeno, mas estou alerta. Estou sob controle do papel do ouvinte, isto é, como eu modelo os comportamentos do cliente, e eu posso modelá-lo para que ele fale aquilo que eu quero ouvir, e nesse sentido ele não estará descrevendo o que ocorre realmente, ele não estaria tateando o seu mundo real, mas estaria sob influência, sob controle da minha maneira de reagir e consequenciá-lo, né? Então eu estou atento a isto. E um segundo ponto é que o comportamento verbal, na maior parte das vezes, ele me permite identificar as contingências. Então, se uma mãe, por exemplo, diz na sessão, olha, eu fiz exatamente o procedimento que você me indicou. Eu falei, mas que procedimento? Para ver se ela realmente consegue repeti-lo. E ela repete exatamente como eu descrevi. Está ela sendo uma boa aluna, que tira 10 respondendo o que o professor quer ouvir, professor terapeuta? Ou estará ela descrevendo o que ela está fazendo realmente com o seu filho? Aí vamos observar o comportamento do filho. Se o comportamento do filho mudou na direção prevista pela contingência, então ela descreve o que está fazendo. Provavelmente. Se o comportamento do filho não mudou na direção prevista pela contingência, ela não está aplicando a contingência. O mesmo raciocínio se aplica se o meu cliente está falando a respeito dele próprio, não agora do filho. Por exemplo, ele pode dizer, olha, a sessão passada foi maravilhosa, você me deu assim informações precisas, entendi exatamente o que está acontecendo comigo. E o terapeuta se pergunta, essa pessoa está me reforçando porque para ela é importante controlar de alguma forma o meu comportamento, ou ela está realmente descrevendo um benefício que a análise trouxe. Voltamos ao mesmo quesito, a mesma questão. Ela, ao dizer isto, mudou o comportamento dela? Ela está usando a análise para alterar o seu comportamento? Ela mudou o sentimento? Então me fez muito bem a sessão. Mas não sei por que a minha angústia continua. Não sei por que eu me considero ainda isolado das pessoas que me cercam. Supondo que a queixa fosse uma pessoa que se sente isolada, deixada de lado. Ora, então, o discurso que a pessoa faz me parece muito mais um discurso sob controle do terapeuta do que uma descrição dos benefícios que a análise do terapeuta trouxe para a vida real da cliente. Então, interessantemente, o comportamento verbal, ele ao mesmo tempo é uma armadilha, mas pode ser o indício que nós precisamos para saber o que realmente está ocorrendo na sessão. Uma armadilha, se o terapeuta não discriminar que é a contingência na sessão que está instalando o repertório de falar determinadas coisas com funções de ganhos para o cliente na relação, mas não de ganhos para a vida. E o próprio comportamento verbal, ele vai permitindo ao terapeuta preencher as lacunas das contingências. Isto é, se eu conheço, por isso que é muito importante a gente voltar à pesquisa básica, aos conceitos básicos, para eu ter uma noção muito clara de como funcionam as contingências. Porque é através disso que eu vou ver se o comportamento
realmente mudou na direção prevista, descrita pela contingência. É por isso que eu digo que o verbal pode ser um instrumento que engana e pode ser um instrumento que revela. E é claro que isso vai depender da habilidade do terapeuta em fazer uma análise. Aqui cabe a mesma observação que eu fiz em relação à leitura dos trabalhos de Skinner. É muito complexo o terapeuta, sozinho, analisar tudo que ocorre na sessão. Por isso que, mais uma vez, o trabalho em grupo, a discussão de casos em grupo, é extremamente importante. Às vezes o terapeuta não percebe que ele está sendo, na verdade, manejado pelo cliente. O cliente está dizendo o que ele quer ouvir. E o cliente, de fato, não está evoluindo. E uma discussão em grupo é muito útil nesse sentido. Quer dizer, então, que na terapia a proposta é que o cliente fique sob controle da descrição das contingências feitas por ele ou pelo terapeuta? O cliente ficando sob controle da descrição das contingências é o primeiro passo. Se bem que sob controle quer dizer, ele vai atuar no seu mundo sob controle da descrição das contingências. Exato, seria isto. E se a descrição das contingências foi correta e a descrição da nova contingência for correta, deverão aparecer mudanças nas consequências e nos antecedentes. E o comportamento deve mudar. Se o comportamento não mudou, então ou a descrição original estava errada, ou a sugestão de uma nova reelaboração da contingência está errada. Em última análise, seria como dizer o óbvio, mas vale a pena. Se eu estou propondo que o cliente se comporte, através de uma descrição de contingências, de tal maneira que ele diminua as consequências aversivas do seu comportamento e passe a se comportar de forma a produzir mais reforçadores positivos, eu devo esperar que este comportamento que produz consequências reforçadoras aumente de frequência e que os sentimentos sejam de bem-estar, de satisfação e tranquilidade. Ora, se ele diz, entendi, fiz, e o comportamento dele não se mantém, ou ele relata, por exemplo, a ansiedade, que é um sentimento tipicamente produzido por contingências aversivas, então ou a análise prévia está errada, ou a sugestão não está sendo seguida, ou não é uma boa sugestão. A prova dos 9, no fundo, é a mudança no comportamento e no sentimento do cliente. À primeira vista, você é conhecido e reconhecido como terapeuta, né? A gente fala no Hélio Guilhard, assim, é o terapeuta. Porém, nesse tempo todo, você tem também sido um grande instigador de pessoas, um formador de profissionais, um educador, né? Realmente. Como você se vê como profissional? Qual é a sua atividade principal? A que me ocupa mais é o atendimento do cliente. Agora, a que mais me gratifica é a formação. E eu vejo nisso um sentido social, mais abrangente. Eu preferiria trabalhar na formação de outros terapeutas, na formação de psicólogos, dentro da visão do fenômeno humano como nós entendemos a análise do comportamento. Porque assim eu teria condições de atingir uma comunidade muito mais abrangente, muito mais ampla. Então, no fundo, o que eu gosto de fazer é formar, é ensinar. E descobrir uma coisa preciosa. Enquanto que o cliente, ele tende a mais reforçar do que reforçar diferencialmente, então nesse sentido, ele pode estar instalando em mim comportamentos inadequados, o aluno não. O aluno, ele tende a fazer ou um reforçamento diferencial,
gosto ou não gosto, aceito ou não aceito. Ele pode fazer a apresentação de antecedentes para o comportamento extremamente sofisticados. Eu não entendi, eu não sei de onde você tirou isto, e este antecedente me obriga a avaliar, reanalisar a minha percepção das coisas, a minha proposta. E o aluno também tem coragem de punir. Então ele critica, às vezes acidamente. Concluindo, os alunos, eles propiciam, eles criam contingências muito mais refinadas sobre o meu comportamento do que o cliente. Então, nesse sentido, eu nunca imaginaria não ter contato com os alunos. Nunca pensaria em abandonar o ensino. Porque é ali realmente onde eu aprendo mais. Eu devo um agradecimento aos clientes porque eles, no fundo, me oferecem, me permitem acesso à matéria-prima. Na prática, o que acaba acontecendo é uma integração funcional entre nós todos. Assim, o cliente fornece a matéria-prima, o elemento a partir do qual o terapeuta pode extrair exemplos, fazer análises, testar o efeito dessas análises. E o aluno na verdade, de certa forma, a condição final que vai estabelecer, como eu disse, contingências mais refinadas sobre o comportamento do terapeuta. Então, às vezes, o terapeuta se encanta com a reação e com a verbalização do cliente. E ele pararia ali a sua análise. Aí um aluno pergunta, mas quem me garante que o que ele está falando é verdade? E isso parece que traz você de volta à realidade. Realmente, o que me garante que isto é a realidade? Então, o aluno, ele tem a possibilidade, e na verdade ele usa desta possibilidade efetivamente, de modelar muito mais refinadamente o nosso comportamento. Ou por reforçamento, ou por fuga e esquiva, a gente acaba tendo que arrumar melhores respostas do que a gente tinha anteriormente. Em última análise, o meu repertório de terapeuta seria completamente diferente, e eu diria mais pobre, se eu não mantivesse um contato com os colegas universitários e não tivesse contingências diretas produzidas por alunos. Talvez os meus clientes gostassem do meu desempenho, mas a riqueza de repertório seria muito menor. Eu não abriria a mão, em condição nenhuma, de manter a atividade de ensinar, participar de congressos, apresentar trabalhos publicamente, submetendo o meu repertório a contingências naturais, mesmo as aversivas que vêm desses contextos. Porque eu aprendi, usando uma frase que a Maria Luísa Guedes disse muito oportunamente, que depois de uma certa idade a gente não precisa se preocupar muito com o que os outros pensam da gente. Isso quer dizer, na prática, que eu estou sensível às contingências reforçadoras e punitivas. Respondo a elas, mas não fico magoado com as contingências punitivas e não fico muito eufórico com as reforçadoras positivas. Procuro responder a elas como se fossem contingências suaves, amenas. Não responder a elas seria uma falta de sensibilidade a esta oportunidade de ser modelado pelas próprias contingências. Mas também não torná-las exageradas, pesadas, coercitivas em excesso. E também não tão reforçadoras. Quer dizer, aprendi também a não me encantar muito com reforços. Tenho trabalhado na universidade com um professor convidado da Federal de São Carlos, dei um curso de especialização nas faculdades salesianas de Vitória, no Espírito Santo.
tenho participado de eventos, semanas de estudo, esse tipo de coisas, então eu estou frequentemente junto dos universitários. Agora, regularmente eu tenho um curso que eu dou na clínica, quer dizer, é um curso ligado à clínica. E nós temos, neste semestre, cerca de 100 alunos participando destes cursos. Então, praticamente, eu tenho uma sala enorme, uma amostra de alunos com diferentes níveis de conhecimento da análise do comportamento, com diferentes experiências de ensino, de trabalho em clínico. Então, a abundância de consequências para o meu comportamento é fantástica. Você, no passado, já defendeu o fornecimento de certificados especiais, não me lembro se para terapeutas ou se para analistas do comportamento. A ABA agora faz isso, não sei há quanto tempo, mas a ABA está fazendo isso. Você ainda defende essa ideia? Você acha que a BPMC poderia ser o local onde isso aconteceria? E qual o papel que você vê para a BPMC no futuro? Ela vai continuar sendo um polo agregador dos analistas? Vai ser um espaço para nós nos reconhecermos? Ou você vê alguma mudança nisso? Veja bem, nós não chegamos, eu quero dizer, a comunidade que faz, vamos falar uma palavra mais ampla, agora que faz terapia comportamental, nós não temos ainda um consenso, uma unanimidade sobre qual é o nosso objeto de estudo. Por exemplo, se nós formos considerar os terapeutas comportamentais e cognitivos, o objeto de estudo deles é outro, a metodologia é outra, a visão de homem é outra. No entanto, estamos todos dentro do mesmo rótulo. Se nós fôssemos nos preocuparmos agora em certificar, o que nós iríamos certificar? Quem nós iríamos certificar? Qual seria a autoridade que certificaria? Então, nós vamos colocar dentro do mesmo certificado pessoas com referenciais teóricos e práticas até antagônicas, por incrível que pareça. Então, nesse sentido, eu diria o seguinte, é prematuro pensar em certificar. Porém, eu acho que a preocupação de que nós precisaríamos criar a certificação é útil como uma contingência que nos obrigue a nos revermos, a nos redefinirmos, a separar joio e trigo. Então, se nós abandonarmos a ideia de que um dia seria importante a certificação, eu acho que nós precisamos criar então uma outra contingência para que esta reavaliação dos nossos comportamentos, de nossas fidelidades teóricas, de nossos compromissos com a ciência, conceituação de ser humano, fosse feita, fosse revista, fosse reavaliada. Uma outra contingência, mas não tem uma proposta agora. Então eu acho que, eu diria assim, vamos certificar terapeutas comportamentais? Eu diria que não. É perigoso e prematuro. Bom, aí você já deu um passo além. Porque aí, por analistas de comportamento, você já teria um afunilamento e, de certa forma, já seria a separação de um grupo de outro grupo, falando em assim, grupos amplos. Aí eu já acho que seria mais interessante. Agora, o problema é o que a gente na prática faria com esta certificação. Então você é certificado como analista de comportamento. Eu acho que seria uma coisa interessante. Mas eu acho mais interessante para que cada um avalie como se comporta sob que contingência, do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático e do ponto de vista científico. A certificação em si, eu acho que ela não é tão importante. Mas ela poderia propiciar
uma redefinição de posicionamento, de vínculos teóricos e assim por diante. Que papel você vê no futuro para a BPMC? Eu acho que historicamente a BPMC foi uma bênção para os comportamentalistas, e estou usando a palavra intencionalmente. E aqui podemos incluir os cognitivos também. Foi uma bênção, porque criou uma instituição que produz coisas, produz textos, produz congresso, produz coisas maravilhosas, coisas nem tão maravilhosas. Então, eu acho que a minha avaliação é extremamente positiva em relação à existência da BPMC. Porém, como processo histórico, eu acho que ela está condenada. Porque já se nota divisões bem nítidas entre grupos. Isso que eu salientei, de que há contradições teóricas dentro da própria ABPMC, há contradições de procedimentos, de vínculos teóricos e assim por diante. Essas contradições foram se acentuando, o que eu não acho ruim. Eu acho que é resultado de um processo. Agora, historicamente, eu diria que num certo futuro não muito remoto, os grupos se definirão com mais clareza. E acho que o ABPMC se torna uma entidade que tem subgrupos definidos, não precisam ser antagônicos, aliás, não deveriam ser antagônicos. Então, como se fosse, na APA americana, divisões. A divisão de analistas de comportamento, a divisão de terapeutas comportamentais e cognitivos e assim por diante. Ou ela forma isto, ou ela se divide em diferentes associações. Agora, esta convivência sem a explicitação de posições, de partidos, de vínculos, eu acho que ela não vai ser sustentável por muito tempo. Eu acho que a BPMC, ela já está no estertor do seu papel, que foi relevante, mas que eu acho que não deverá durar muito tempo. Isso é a minha previsão. A grande população do Congresso, né, desses 2.000 inscritos que você espera para esse ano, é basicamente de alunos iniciantes, que têm simpatia, respeito, alguma tendência, vamos dizer, para análise do comportamento. O que você acha que um congresso deve oferecer para estes alunos? O que você gostaria de mostrar e de estar podendo dizer para essas pessoas? Eu acho que o congresso, ele faz esse papel na direta proporção em que apresenta exemplos de aplicação. Isso atrai o aluno. Mas se ficar só na apresentação da aplicação, pode dar uma impressão errônea e até superficial do potencial da análise do comportamento. Mas o Congresso oferece também cursos teóricos que aprofundam a proposta comportamental. Então, eu acho que se fosse possível, digamos assim, que se um aluno viesse e me perguntasse, a que eu devo prestar atenção durante o congresso? Eu diria, veja algumas aplicações e veja alguns cursos teóricos, algumas apresentações de pesquisa, e aí você vai ver todo o leque abrangente de possibilidades que a análise do comportamento apresenta. E vocês vão ficar espantados de ver que ela não é superficial, que ela tem uma proposta sobre o que é o ser humano. O Skinner criou um novo paradigma de concepção de ser humano, tão contundente, que eu comparo a revolução que Skinner provoca, excita, a mudança que no passado tivemos quando a população acreditava que a Terra era o centro do universo. Imagine quão
espantados ficaram os humanos da época quando alguém se atreveu a dizer que a Terra girava, ela corria, se movimentava a velocidade espantosa em torno do Sol. Mas eu estou parado. Deve ter sido um choque. A concepção de Skinner sobre o comportamento humano, sobre o que é o ser humano, para mim é tão revolucionária quanto. Tão assustadora e ao mesmo tempo encorajadora quanto. Não foi ainda devidamente absorvida. Então eu faria esse discurso para o meu aluno, e dizer, mas você precisa saber onde que está isso. Então veja todas estas coisas. Não fique só na aplicação, que você pode ter uma visão enviesada e até superficial do que é a abordagem. E também não vai ver só um curso teórico de pesquisa, você vai dizer, puxa, mas isso não tem utilidade, como é que eu uso isto? Faça uma junção. E eu acho que o Congresso, ele permite estes nuances que não deveriam ser enfocados como coisas à parte. Os interessados em aplicação veem tudo de aplicação. Os que amam pesquisa só ficam nas salas de pesquisadores. E os teóricos frequentam as apresentações teóricas. Não, faz uma miscelânea. Agora, o grande problema que eu vejo é que quando o aluno, inflamado pelas possibilidades da análise do comportamento, volta para o seu ninho, ele não tem lá no seu ninho o aconchego e não tem quem dê a ele novas luzes da esperança que o Congresso abriu. Porque nós estamos paupérrimos de professores com a devida formação nesses ninhos que são os cursos de psicologia para dar continuidade. Então o aluno vem, vê uma coisa maravilhosa e volta e tem dificuldade de dar continuidade. Então eu acho que uma preocupação que nós, analistas de comportamento, deveríamos ter era em rever a nossa participação dentro dos cursos de psicologia, rever o que é ensinado como análise do comportamento nos cursos de psicologia. A multiplicação de cursos fez com que nós perdêssemos o controle disto. Antigamente, quem dava aula de análise experimental do comportamento, de análise do comportamento, quem dava supervisão, era a elite dos analistas de comportamento. Hoje já não é mais assim. Hoje nós temos, não posso generalizar para todos os cursos, vão ser justos, mas na maior parte dos cursos, pessoas que estão sendo responsáveis por tais disciplinas não estão preparadas para isso. Então, o aluno, ele fica frustrado porque, na verdade, ele saboreia alguma coisa com um potencial enorme, mas que o Congresso não pode dar o sabor todo, e ele não consegue, no seu ninho, encontrar esta possibilidade. Eu acho que isso que é muito frustrante. Ô, Guilherme, você tem tido um papel inequívoco na difusão e no desenvolvimento da análise do comportamento no Brasil. Interessante que isto acontece mesmo sem você ter feito uma carreira acadêmica nos moldes convencionais, né? Então aqui, pelo menos do nosso grupo de São Paulo, você é o único com este papel que não é já titular na sua universidade, doutor, etc. e tal, né? A minha pergunta é assim: como você vê a aparente facilidade com que você tem sido tão convincente em agregar pessoas para análise do comportamento, né? Uma disciplina minoritária dentro da psicologia, tão difícil de ensinar, tão cheia de mal-entendidos. A pergunta é como você se sente e como você analisa esse papel e essa postura que você tem vivido. É uma questão bastante afetiva que você está me fazendo. De certa maneira, eu me sinto assim, até emocionado com esse seu reconhecimento. E aí está a resposta. Porque pessoas que me são importantes, como você, acabam reconhecendo esse meu papel. E é quase que impossível de mencionar
o valor que isso tem, de tão grande que é. Agora, historicamente, algumas coisas aconteceram na minha vida que foram muito importantes e que, de certa forma, eu fui sensível a elas, senão não responderia a essas contingências. Exemplo, eu comecei apaixonado pela universidade. E com o correr dos anos, eu fui esvanecendo a minha presença na universidade, porém, sem perder o respeito e sem perder o carinho e o amor que eu tenho pelo ensino, pelo ambiente de pesquisa, pelo convívio com os colegas da universidade. Então, o que houve foi um afastamento gradual de comportamento, mas não mudou o controle de estímulos que esse ambiente tem sobre mim. É como se a distância, fisicamente, eu continuasse com saudades de. Eu poderia estar na Austrália, do outro lado do mundo, e estaria pensando nos meus amigos, as pessoas carinhosas que eu amo no Brasil. Então, não importa a distância. Esses valores, esses controles de estímulos, esses reforços da universidade, esses nunca se esvaneceram. Então, eu conservei, através dos anos, uma coisa interessante. Eu fico sob o velho controle de estímulos, embora eu esteja distante. Então, eu não estou na universidade enquanto um professor universitário, um contratado, um doutor. Eu não estou nesse nível, mas eu estou na medida que eu respondo aquilo que vocês da universidade consideram importante e, de certa maneira, colocam sobre mim. Eu continuo tão ligado quanto, embora à distância. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é de que eu fui entrando na clínica gradualmente. E isso é importante porque, como eu fui entrando gradualmente, nunca houve uma cisão entre uma atividade e outra. E eu fui tendo tempo de trazer para a clínica as preocupações de um pesquisador, de um estudioso, de uma pessoa que está ligada ao ambiente universitário, embora eu estivesse presentemente na clínica. E, finalmente, eu consegui criar, em torno de mim, uma ilha acadêmica. Essa ilha acadêmica são os meus colegas, que estudam comigo, que discutem textos comigo, que traduzem comigo, que me ajudam nos cursos, com os quais eu discuto textos, estratégias de ensino, etc. E faz parte dessa ilha também os meus alunos, que privilegiadamente são alunos que vão ter até mim, porque já foram mordidos, picados pela beleza da análise comportamental. Então, eu já tive 40 alunos, 50 alunos, hoje eu tenho 100 alunos que gostam do que estão aprendendo. Então, é como se eu tivesse tido o privilégio de ter uma classe de 100 alunos de pessoas interessadas. De certa maneira, eu sou muito mais gratificado com os meus alunos do que um professor que vai dar aula para uma classe heterogênea, de interesses e com muito mais oposição. Hoje, diferentemente do tempo que eu era um professor universitário, eu aprofundo muito mais a abordagem do que respondo a críticas de outras abordagens. Então veja que privilégio que eu acabei, de certa forma, criando e recebendo. É difícil um aluno dizer assim, mas por que você não é psicanalista? Como é que você vê a psicanálise? Sem querer aqui fazer nenhuma crítica à psicanálise. Hoje, mas como que o Skinner interpreta isto? Como é que nós, do ponto de vista comportamental, poderíamos entender tal fenômeno? Você percebe? Eu perco pouco tempo em responder a críticas de outras abordagens e ganho muito mais oportunidades de aprofundar a minha própria.
Então acabou dando um produto interessante. E, pessoalmente, eu sou apaixonado pelo que eu faço. E se eu amo o que eu faço, eu queria que mais gente tivesse acesso a isso. Então, é como se o que o Skinner, o que o Keller, o que o Luiz Otávio, o que a Maria Amélia, o que a doutora Carolina, o que o João Cláudio, o que a Loira Guedes, o que a Ziza Guedes, o que a Teia, a Amália, Nilza, Roberto, um mundo de gente me deu, eu queria retribuir, oferecendo para aqueles que me cercam, que é um mundo mais em torno de mim. E por que não para aqueles que também estão longe de mim? Em Belo Horizonte, no Paraná, em Belém, na Bahia. Então, eu acho que com a minha resposta fica mais ou menos claro que eu sou um privilegiado porque basicamente tenho um repertório sofisticado do ponto de vista de abrangência, do ponto de vista de relevância social, instalado, mantido e ampliado por reforçamento positivo. Então, fica fácil responder a pergunta do ponto de vista agora de sentimentos. Adoro o que faço, adoro ver as pessoas se entusiasmando pela análise do comportamento. Quando percebo que uma pessoa entendeu o paradigma skinneriano do ser humano, eu digo assim comigo mesmo, para mim mesmo, mais um. Mais um que vai poder contribuir para o crescimento da abordagem, para a divulgação da abordagem. E hoje, eu acho que nós podemos dizer com uma certa satisfação que Skinner tem mais do que 12 discípulos. Então, nesse sentido, eu tenho esperança, porque eu não tenho pressa. Um dia isto vai vingar. Um dia isto será o cotidiano das pessoas. Alguém hoje duvida que a Terra gira em torno do Sol? Chegaremos lá. Chegaremos lá, não importa em quanto tempo. O que importa é que alguém já iniciou o processo. E nós, você, eu e todos esses nossos colegas, estamos dando a nossa contribuição. Nós somos os apóstolos de uma postura diante do ser humano. E isso me anima muito. Liardi, muito obrigada pelas respostas, eu que agradeço. Adorei as Parabéns. perguntas, você me deu uma oportunidade ímpar de expressar algumas ideias importantes. Foi maravilhoso. Eu que gostei.